Olá, macabros, tudo bem? Como que vocês estão? Eu sou a Van Farias e esse é o seu canal de relatos sobrenaturais, fatos macabros. E hoje é dia de resenha e eu trouxe para vocês esse livro aqui maravilhoso, essa obra-prima do Thomas B. Allen, que fala sobre a história original do livro O Exorcista. Como vocês podem ver aqui, ó, tem até uma tábua Ouija dentro do livro. Gente, eu já vou começar esse relato falando para vocês que esse é um conteúdo super pesado. Esse livro que originou aquele best-seller, né, do livro, do filme O Exorcista, do livro e do filme O Exorcista, mas essa aqui é a história crua, é o que realmente aconteceu. Então, caso vocês tenham uma sensibilidade, caso vocês sejam pessoas medrosas, eu já aviso desde já que eu fiz um resumo muito detalhado sobre o livro, então pode ser que para algumas pessoas ele seja pesado. Então, vocês estão avisados. Por favor, galera, deixa aquele like para ajudar o meu trabalho, para poder me incentivar a trazer novas matérias para vocês, coisas cada vez melhores. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, aproveita e me segue lá no Instagram, porque lá eu sempre vou avisar vocês quando eu for lançar conteúdo novo, ou até quando tiver algum problema também, alguma coisa, tudo é notificado por lá, tá bom? Eu vou chamar a vinheta agora e a gente já começa com a nossa super resenha. Bom, gente, esse livro fala sobre a história que originou o livro e o filme O Exorcista. Mas essa história é a história crua e real do que aconteceu com o personagem central, Rob Mannheim. Isso tudo aconteceu, gente, durante a Grande Depressão Americana. Nós estamos falando de um menino de 13 para 14 anos, um menino franzino de apenas 43 quilos. Rob era filho único do Cal e da Phyllis, e eles moravam no subúrbio de Maryland, Washington. E depois se juntou a vovó Wagner, que nesse período da Grande Depressão, um período de grande dificuldade, era comum nas residências famílias morarem com famílias mais numerosas. E eles sempre eram visitados pela tia Harriet, que residia em St. Louis. Essa tia Harriet, ela era uma mulher muito espiritualizada e foi ela quem apresentou para Rob o tabuleiro Ouija. Rob era um menino que ele era filho único e ele era muito sozinho e dependia de adultos para poder brincar com ele. Essa tábua Ouija, gente, ela era muito utilizada naquele período de pós-guerra pelas pessoas para tentarem se comunicar com os parentes mortos na guerra que não tiveram uma chance de se despedir. Então o Rob começou, ele gostou muito daquilo, ele fez um uso constante. Bom, certo dia, enquanto os pais de Rob haviam saído à noite, ele ficou na casa com a vovó Wagner. E eles passaram a escutar sons de um gotejar insistente e rítmico. Então eles começaram a procurar e eles chegaram a uma conclusão de que aqueles barulhos eram provenientes do quarto da vovó Wagner. Eles notaram também um quadro de Cristo que chacoalhava. Era como se alguém estivesse atrás desse quadro socando aquela imagem. E eles também passaram a escutar sons como se fosse de garras. Então, depois de um tempo, chegaram os pais de Rob, eles retornaram para casa e eles passaram a procurar de onde que vinha aquilo. E eles chegaram a uma conclusão de que deveria ter algum roedor ali naquela casa, algum rato tentando se abrigar do frio, se alojou debaixo do quarto da vovó Wagner, do assoalho do quarto dela. Então eles chamaram um dedetizador, mas não foi encontrado nada, colocaram remédio. E após 11 dias do início desses acontecimentos, a tia Harriet faleceu lá em St. Louis. E como que por encanto esses barulhos também cessaram e eles imaginaram que o roedor ou tivesse debandado ou tivesse morrido. Fala no livro também que Rob, com a morte da tia Harriet, que era grande amiga dele, ele ficou devastado. Então ele passou a fazer um uso muito mais frequente do tabuleiro Ouija. Acreditam que na tentativa de contatar a tia dele.
E aqueles sons que tinham cessado, de repente passaram para o quarto de Rob. E também era notado que ele relatava que ele escutava sons de passos, era como se estivessem marchando ao redor da cama dele. Certo dia, certa noite, a vovó Wagner e a mãe dele, Phyllis, foram e deitaram na cama do Rob e elas também passaram a escutar esses sons de passos, era como se estivessem marchando ao som de tambores. E era como se subisse e descesse da cama. Essas manifestações também não ficaram restritas somente ao Lagos Mannheim, pois logo depois começaram a acompanhar Rob na escola. As cadeiras da escola onde ele sentava eram unidades móveis. Então Rob passou a relatar que às vezes ele estava na cadeira e a cadeira começava a chacoalhar e de repente ela era arrastada para o corredor da escola. E isso gerava um grande tumulto. O professor acreditava que aquilo era uma manifestação causada pelo próprio Rob, devido à força, que ele fazia com o pé. Achava que o garoto queria chamar a atenção, o que ele sempre negava. Em certo ponto, depois de tanto isso acontecer, Rob relatou para os pais que ele estava se sentindo envergonhado de voltar para a escola. E os pais, eles estavam tão perdidos naquele turbilhão de coisas que estava acontecendo, que eles resolveram deixar que o filho permanecesse em casa até que essas manifestações cessassem. E as coisas começaram a se intensificar, como móveis que deslizavam sozinhos, objetos que flutuavam sempre que Rob estava presente. Então os pais dele resolveram consultar alguns profissionais, sendo um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um vidente e um pastor luterano. Sendo que o médico logo relatou que ele não encontrou nada de anormal, mas acreditava que Rob fosse um tanto temperamental. O psiquiatra alegou que não acreditava nas manifestações. O vidente disse que isso estava distante da alçada dele e insinuou que essa seria uma provação que teria que passar por si só. E aí que entra o reverendo luterano. O pastor luterano, reverendo Luther Miles Schulz, tinha 43 anos na época. O pastor acreditava que essas manifestações eram causadas pelo próprio Rob, ou seja, algo como um poltergeist. Então ele propôs aos pais de Rob que o garoto passasse uma noite na casa dele para ele verificar o que de fato estava acontecendo, e ele terminou sendo testemunha de cenas de puro terror. Então ele foi dormir num quarto com Rob, e a esposa dele ficou num quarto próximo. O pastor, depois ele relatou que logo no decorrer da noite, ele notou a cama de Rob chacoalhando, tremendo de uma forma muito violenta. Então ele sugeriu que Rob passasse a noite numa poltrona que tinha nesse quarto. E depois de um tempo, foi quando ele notou que a cama deslizou por cerca de 8 centímetros e ela começou a levitar. Ele também fala que Rob passava por toda essa situação apático, era como se ele entrasse em um transe, e depois disso ele ficava muito taciturno. Então ele sugeriu depois que um lugar seguro para Rob passar a noite seria dormir no chão. Então ele forrou o chão com alguns cobertores, algo que ficasse confortável para Rob, e o garoto deitou ali. Então, cerca de 3 horas da manhã, ele notou Rob deslizando junto com os cobertores por todo o quarto. Ele levitava, ele flutuava junto com o cobertor pelo quarto. E ele gritou para Rob pedindo que ele parasse com aquilo. E Rob falou que ele não estava provocando aquela situação. Então, lentamente, o menino, junto com os cobertores, deslizou para debaixo da cama. E ele começou a subir e descer, no que ele batia o rosto contra as molas da cama, e ele estava completamente parado. Ele nem tentava evitar devido ao transe em que ele se encontrava. Após esse episódio, o pastor relatou que ele nunca tinha visto tal cena e que Rob ele aceitava aquilo com muita resignação. Então, no dia 26/2, o corpo de Rob começou a apresentar marcas como se fossem garras
só que ainda não formavam palavras. Então o pastor luterano começou a acreditar que Rob estivesse sendo vítima de possessão e aconselhou os pais dele a procurarem um padre católico. O primeiro padre católico a ser consultado pelos pais de Rob foi o Edward Hughes. Ele, inclusive, fez uma menção que no primeiro encontro deles, no escritório, ao Rob entrar na sala, ele notou que a sala ficou imediatamente fria. E Rob teve a capacidade de fazer um telefone que tinha lá deslizar pela mesa. Então, ele notou imediatamente que o garoto estava possuído, ele interpretou aquilo como uma tentativa de demonstrar poder. Então, ele notou que Rob estava possuído e que ele se encontrava na presença do mal. Então, o que ele fez? Ele deu para a mãe de Rob um frasco de água benta e algumas velas que eram confeccionadas com cera de abelha. Então, no dia seguinte, o padre Hughes recebe uma ligação da mãe de Rob, onde ela informava que a garrafa com a água benta se ergueu no ar sozinha e a chama da vela simplesmente pulou e chegou ao teto, que obrigou ela a apagar as velas. Então o padre orientou que ela repetisse aquele ritual. Foi quando ele ouviu um estrondo muito forte e ele foi informado de que aquela mesinha havia se quebrado em centenas de pedaços. Então ele decidiu ir até a casa de Rob. Então, quando o sacerdote chegou na casa de Rob, ele pôde ser testemunha de Rob falando um latim perfeito, sendo que o menino desconhecia totalmente o idioma. E também houve uma afirmação para o padre de que ele estava na presença do próprio diabo. É algo como se dissesse assim: ó Padre Romano, por que me atormentas? Você sabe que eu sou o próprio diabo. Então o padre Hughes teve certeza de que ele estava na presença realmente do mal. Então, e que o Rob estava possuído. Então ele foi e pediu a autorização do reverendo Patrick Boyle, que era o responsável por aquela região, né, aquele território de Washington. E ele recebe a autorização para fazer um exorcismo. Então o padre Hughes, ele faz uma confissão de todo o coração, porque é dito que uma das coisas que o demônio faz é tentar desmascarar as pessoas, e ele vai falando coisas da vida das pessoas. Então, um meio de você combater essa ação do demônio é você fazer uma confissão geral, uma confissão muito sincera. Então ele faz essa confissão e depois escolhe o Georgetown Hospital, que é um hospital administrado por jesuítas em Washington. Chegou o dia do exorcismo, Rob se internou nesse quarto desse hospital, e o padre Hughes, uma das coisas que ele informa é que ao iniciarem as orações, Rob explodiu num acesso de raiva e ele pronunciava muitos xingamentos em um idioma totalmente desconhecido, que depois ficou sabido por todos que era aramaico, ou seja, mais um idioma que Rob não conhecia. E sem que os presentes ali percebessem, Rob conseguiu deslocar uma mola da cama e atingiu o braço do padre Hughes, rasgando do ombro dele até o pulso. E o padre levou mais de 100 pontos, devido à profundidade e à seriedade daquele corte. Isso daí impediu que desse prosseguimento ao exorcismo. Depois desse episódio, o padre Hughes ficou impossibilitado de prosseguir, né, com o exorcismo. Acreditam que ele tenha sofrido um colapso, porque ele ficou desaparecido por um bom tempo. E depois, alguns párocos, algumas pessoas começaram a relatar que encontravam que o padre Hughes estava pregando em algumas igrejas próximas e que ele parecia em um transe, ele estava estranho e ele tinha grande dificuldade de erguer a mão, o braço que foi atingido. Certo dia, Rob em casa, juntamente com os pais, eles escutam o garoto gritar. Então, quando a mãe de Rob chega no quarto, ela vê que se formou a palavra Louis no corpo do garoto. Então eles acreditam que eles estavam sendo direcionados para ir para St. Louis para poder buscar ajuda para aquele tormento. Então eles organizam a viagem e vão para casa
de alguns parentes católicos. E durante um dia específico, uma noite específica, Rob, ao brincar com o primo dele, o primo Billy, de repente eles começam a escutar gritos. E quando chegam no quarto, eles notam a cama chacoalhando com violência. E os tios de Rob ficam muito assustados porque, infelizmente, eles viram que o filho deles foi envolvido também nisso. Então os pais de Rob decidem acatar a ideia da prima Elizabeth de consultar um padre jesuíta. O padre Raymond Bishop começa a tomar conhecimento do caso de Rob após uma audiência com Elizabeth. Então, diante dos fatos relatados pela prima Elizabeth, o padre Bishop suspeitou que ele estivesse diante de um caso real e legítimo de possessão demoníaca. Eu só vou fazer uma breve explicação para vocês saberem diferenciar os padres jesuítas dos padres católicos. O catolicismo concentra toda a sua fé na devoção espiritual. E os padres jesuítas, eles fazem parte de um grupo à parte, mas sendo ainda assim o seu líder supremo aqui no plano físico é o Papa. E os jesuítas, eles são muito mais voltados para problemas sobre justiça social. Sem a permissão de um bispo ou arcebispo, os jesuítas não ficam impedidos de realizar uma série de celebrações, como realizar a missa, oficializar casamentos, distribuir a comunhão ou até mesmo realizar enterros católicos sob a sua jurisdição. A primeira manifestação que o padre Bishop pôde presenciar foi ao fazer uma visita à casa de Rob. Ele abençoou toda a casa e prendeu uma relíquia de segunda classe ao travesseiro de Rob. Então, após Rob dormir, enquanto todos estavam na sala, de repente eles escutaram um grito estridente. Então, quando eles chegaram no quarto, eles puderam notar a cama de Rob chacoalhando com violência e a cama deslizava para frente e para trás por cerca de 7 centímetros. E o garoto, muito assustado em cima da cama, permanecia imóvel. Então o padre Bishop aspergiu água benta em cima da cama e a cama abruptamente ela parou. O padre também pôde notar o surgimento de vergões, que são arranhões que sangravam surgindo no corpo do garoto. Então, após o padre ir embora, depois da cama ter parado de tremer, infelizmente, um tempinho depois, as manifestações recomeçaram. Eu só vou fazer aqui, gente, um adendo para que vocês saibam o que é relíquia de primeira e segunda classe. Relíquias de primeira classe são objetos como uma mecha de cabelo ou um pedaço de osso de pessoas que são consideradas santas. E relíquias de segunda classe são objetos que foram tocados por essas pessoas consideradas santas. Então o padre Bishop resolve consultar um outro padre de extrema confiança dele. E o padre consultado foi o padre William Bowdern. Na primeira visita a Rob, acompanhado pelo padre Bishop, o padre Bowdern, ele levou 2 relíquias de primeira classe, sendo que uma era um pedaço de osso que havia pertencido a São Francisco Xavier e um outro crucifixo entalhado para alojar 2 outras relíquias de primeira classe. Então, quando eles estavam na sala, também conversando, de repente eles escutaram um grito muito alto que vinha do quarto de Rob. Só que dessa vez, ao chegar no quarto, eles não encontraram um Rob apático. Eles encontraram um menino totalmente assustado, que relatou que aquela relíquia de segunda classe que foi levada e presa ao travesseiro dele na visita anterior, essa relíquia se abriu, se ergueu no ar e foi arremessada contra um espelho com tamanha força que Rob disse que foi arremessada, que parecia que uma pedra tinha sido arremessada com muita força. Só que, como que por encanto, o espelho encontrava-se intacto. Rob também mostrou, na parte externa do antebraço dele, um arranhão que formava uma cruz sangrenta que se manteve clara e aparente por cerca de 45 minutos. Então, a partir desses acontecimentos, deu-se início a uma rápida, porém profunda, pesquisa dos padres, que incluíam exorcismos anteriores e também consultas ao livro do ritual romano. Nem o padre Bowdern, nem o padre Bishop se sentiam qualificados e nem dispostos para realizar o exorcismo. Só que ao consultarem o arcebispo Ritter, o padre Bowdern foi o escolhido para realizar esse ritual de exorcismo em Rob, sendo que ele era possuidor das 3 principais qualidades que um padre deveria possuir para
ser qualificado para realizar tal ritual, sendo que essas 3 qualidades eram religiosidade, prudência e integridade na vida. E o padre Bouldern também era um jesuíta professo. O que é um jesuíta professo, gente? Na escala de ascensão dos jesuítas, os escolásticos passam por uma extensa e cansativa prova em latim. Aqueles que passam com êxito, com nota de 6 a 10, passam para o grupo de estudos extenso e os outros vão para o grupo breve. O breve e o extenso indicam a intensidade e a profundidade do rumo de estudo que cada um recebeu. Ao passarem com sucesso pela primeira prova oral e depois por uma de teologia, o jesuíta ou escolástico se torna um jesuíta professo, desde que seu caráter moral também seja ilibado. Então eles fazem um 4º voto, obediência ao Papa. Os jesuítas professos são qualificados para os postos de autoridade e também apenas jesuítas professos podem lecionar teologia e filosofia. E o escolhido pelo padre Bouldern para auxiliá-lo nessa difícil tarefa foi o Walter Halloran, um escolástico de 26 anos. Tem inclusive uma parte, gente, que eu achei até engraçada nesse livro, que o escolástico Halloran, ele é comunicado das tarefas dele pelo padre Bouldern, que ao chegar na residência de Hobbes, talvez ele precisasse de alguém para conter o menino endemoniado, e essa pessoa escolhida por ele teria sido o Walter Halloran. Como preparação para realizar o exorcismo, o padre Bouldern realizou uma missa, passou o dia em oração e também iniciou um jejum conforme orientado pelo livro do ritual romano. O mesmo deve ter sido seguido pelo padre Bishop. Então, ao chegar à noite na casa de Hobbes, o padre Bouldern subiu sozinho, explicou para Hobbes aquilo que seria feito e, como início, orientou o garoto a orar o ato de contrição. Então o padre Bouldern convocou o padre Bishop e o escolástico Halloran para subirem e iniciarem o ritual de exorcismo. O mesmo também foi acompanhado pelos tios e a mãe de Hobbes, e iniciaram-se as orações que eram rezadas em latim. Em dado momento, Hobbes se contorceu na cama e 3 arranhões que sangravam se fizeram aparentes no corpo do garoto. A cada Dominus, que é algo como Senhor Deus, era rezado, novos vergões surgiam e o garoto se contorcia de dor sobre a cama. Então a mãe de Hobbes tentou se levantou e tentou ir socorrer o garoto, mas alguém a impediu. Esses arranhões surgiam no corpo de Hobbes, era como se algo que estava dentro dele cortasse a carne na tentativa de fugir. Logo após, surgiu na perna do garoto uma imagem que uma das testemunhas descreveu como se fosse algo como um morcego, mas o padre Bishop, no diário dele, ele descreveu isso como sendo uma imagem, algo parecendo como um morcego hediondo. Prosseguindo com o exorcismo, surgiram no peito do garoto as letras Hell, que traduzindo em português significa inferno. E esses arranhões pareciam que eram produzidos por espinhos. Desses arranhões, dessa palavra inferno, vertia tanto sangue que o padre Bishop anotou que ele precisou usar o próprio lenço dele para secar o corpo de Hobbes. Então o padre Bouldern deu uma ordem para aquele demônio dar orientações sobre o seu nome, dia e hora da partida. Então surgiram as letras Go, que significa ir em português, e na perna dele, algo que parecia ser feito a fogo, apareceu um grande X, que parecia um número romano. Isso significava o 10º dia, significaria que o demônio ficaria mais 10 dias, ou que ele iria embora às 10 horas do dia seguinte. Então Hobbes relaxou e pareceu cair em sono profundo. As orações prosseguiram, quando de repente Hobbes se ergueu na cama e começou uma luta, ele parecia lutar contra algo que somente ele via, e ele socava o travesseiro com violência. E o padre Bouldern, então, imediatamente aspergiu água benta, o que fez com que Hobbes despertasse. E ao despertar, ele relatou que ele se via em uma caverna escura, e ele via um grande abismo. E ele lutava contra um grande, poderoso e vermelho demônio.
Existiam outros demônios inferiores, mas esse demônio, o grande oponente, o grande adversário dele era esse demônio enorme e vermelho. E esse demônio tentava impedir com que ele com que ele atravessasse por uns portões de ferro. Mas em dado momento ele começou a se sentir tão poderoso que ele achava que ele poderia vencer o adversário dele. Em dado momento, é relatado que Robb ficou tão agitado e com uma força tão descomunal que foi preciso a força de 2 homens, o escolástico Halloran e do tio de Robb, para segurar ele pelo braço. Nós estamos falando, gente, de um menino franzino que pesava apenas 43 quilos e precisou da força de 2 homens para conter ele. Então as orações prosseguiram e quando deu 5 horas da manhã, Robb pareceu cair em um sono natural e os padres acharam que aquele primeiro ritual tinha chegado ao fim. Já estavam todos exaustos e quando se preparavam para ir embora, de repente Robb se sentou na cama e começou a entoar uma canção num timbre extremamente alto. Então os padres, apesar de exaustos, retomaram as orações e quando foi às 7h30, Robb caiu em um sono tranquilo e natural e ele permaneceu assim até as 13 horas do dia 17. Uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos padres é que eles haviam prometido sigilo total sobre o que estava acontecendo. Então eles tinham que permanecer acordados durante a noite para realizar o ritual de exorcismo e durante o dia eles tinham as tarefas deles no presbitério, das quais eles não podiam se ausentar para que ninguém suspeitasse do que estava acontecendo. Então fez-se meio que uma rotina, onde todas as noites eram realizados exorcismos, com novas cusparadas e muitos episódios de violência. Uma das observações do padre Halloran era que ele observava a imensa capacidade que Robb possuía, pois ele sempre estava com os olhos cerrados e ele sempre conseguia atingir o seu alvo bem no meio da cara com as cusparadas. Era impossível, ele não errava. Na terceira sessão de exorcismo é relatado que Robb, quando o padre Bowden, ele aspergia a água benta sobre o garoto, ele se contorcia de dor e gritava com uma voz extremamente aguda e diabólica. Também é relatado as feições de Robb que ficavam com uma aparência demoníaca. Nesse dia, quando eles chegaram, eles notaram que Robb estava meio agitado e de repente ele ficou meio sonolento. De repente ele começou a bater os dentes em fúria e ele tentava morder o padre Bowden quando ele fazia os movimentos santos. E ele conseguiu morder aqueles que seguravam ele, que tentavam conter ele pelos ombros. Então, quando foi por volta da meia-noite, os homens já estavam tão exaustos de segurarem, de tentarem conter Robb, e eles soltaram ele. Então o garoto, mais que depressa, se ergueu na cama e começou a proferir palavras como Ave Maria e Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E ele erguia as mãos para o céu como em sinal de súplica. Ele também fazia movimentos como se ele fosse vomitar. Era como se algo quisesse sair de dentro dele. Então, em certo momento, Robb pede para abrir a janela e falou com uma voz doce: ele está saindo, lá vai ele. E caiu na cama completamente exausto. Ele mencionou que viu uma grande nuvem negra que cobriu a visão dele. E sobre essa nuvem, uma figura encapuzada com um manto negro. E essa figura só foi se afastando das vistas dele até sumir. Então Robb ficou muito alegre porque ele achava que o suplício dele tinha chegado ao fim. E ele se despediu dos padres às 1h30 da madrugada. Só que às 3h15 ele ligou desesperado para o presbitério pedindo ajuda, pois o demônio estava voltando. Então os padres retornaram para a casa dele e retomaram as orações. Na quarta sessão de exorcismo é relatado que Robb tentava morder e latia como um cachorro. E ao pedir um sinal do demônio, Robb urinou nos padres. E dessa urina exalava um mau cheiro absurdo. Num dos momentos de transe, Robb falou que essa urina queimava o pênis dele. E enquanto ele falava, ele se engasgou e ele falou que a garganta dele também queimava. E o padre Bowden foi tomado de uma raiva tão grande que ele sentiu uma vontade imensa de xingar aquele demônio por estar fazendo isso com uma criança tão indefesa e inocente. Mas ele se conteve porque o ritual romano orienta
os padres, o exorcista, a não manter nenhum diálogo com o demônio. É relatado também que durante as sessões de exorcismo, Rob entoava canções que pareciam zombar das orações que eram proferidas ali durante as sessões de exorcismo. Depois, Rob mergulhou em um novo transe e quando ele estava possuído novamente, o demônio tentava chamar a atenção do Padre Bowden para tirar ele da concentração das orações e tentava manter um diálogo. E ele sempre estava sendo ignorado pelos padres. E já irritado de tanto ser ignorado, foi o primeiro momento em que ele proferiu uma ofensa direcionada ao Padre Bowden, onde ele falou que o padre fedia. Então sucederam-se novas sessões de exorcismo, com mais cusparadas, novas ofensas e agora também gases. Testemunhas ali presentes, horas relatavam que Rob falava com uma voz estridente e horas falava com uma voz gutural. Também relataram que seria incapaz de apagar das mentes deles aquela risada demoníaca que aquele garoto dava. Também foi anotado pelo padre Bishop que Rob, ou seja, o demônio que possuía o garoto, proferia orações direcionadas à Virgem Maria e também deturpava trechos das orações que eram direcionadas à Virgem Santa. Então, devido ao desgaste causado pela privação do sono, os padres propõem aos pais de Rob internar o garoto em um hospital para que eles pudessem passar pelo menos uma noite mais tranquila, o que prontamente foi aceito. Então Rob é internado no Hospital dos Irmãos Celitas. Esse hospital foi fundado por monges que cuidavam de vítimas da peste negra, e o nome desse hospital homenageava o santo padroeiro, que era o Santo Aleixo. Uma das duas alas desse hospital era reservada para doentes mentais, e Rob foi internado em um desses quartos seguros. O que consistia esse quarto seguro? Na cama haviam correias, nas paredes haviam barras e por dentro da porta não havia nenhuma maçaneta. Para sair desse quarto era preciso bater na porta para que algum dos monges que se encontravam do lado de fora pudessem abrir e deixar quem estava ali dentro sair. Rob chegou ao Hospital dos Irmãos Celitas às 22 horas do dia 21 de março. Iniciaram-se as orações, mas nesse dia específico nada aconteceu. Então, quando foi no dia seguinte, ele retornou para a casa dos tios, onde infelizmente uma nova possessão, um novo transe tomou conta de Rob. Então o padre Bowden teve a brilhante ideia de tornar Rob um menino católico. Então ele mandou que preparassem ali no presbitério um quarto reservado para Rob e para o pai dele, Cal. Então mais um padre se juntou ao time dos exorcistas, que era o padre Van Hu. E ele passou a integrar esse grupo na tentativa para poder servir como um apoio para o Halloran na tentativa de conter Rob. E o padre Van Hu acreditava que não era preciso segurar os ombros o braço de Rob, aquele braço fino, com tanta força. Então, quando ele afrouxou a mão, foi o suficiente para Rob atacar e quebrar o nariz de Halloran e deixar o nariz dele sangrando. Nesse dia, além de mais cusparadas, novos xingamentos e mais urina, Rob conseguiu arrancar uma toalha que servia para parar a urina e fazia movimentos que insinuavam a masturbação. O padre Bowden acreditava que aquele X que apareceu anteriormente na perna de Rob significava o 10º dia, o dia que os demônios iriam embora. E pelos cálculos dele, o 10º dia cairia no dia da Anunciação. Porém, foi um triste engano. Seguiram-se dias de paz, tanto que os pais de Rob começaram a planejar um retorno para Maryland. Só que quando foi na quinta-feira, Rob teve uma explosão, uma nova possessão. E a prima, Elizabeth, conseguiu transcrever algumas palavras que foram proferidas pelo Rob possuído. E era algo como se dizia: Padre Bishop, todos aqueles que tentarem mexer comigo vão sofrer uma morte terrível. Dessa vez, Rob fez algumas anotações em uma pilha de papéis e um lençol. E tinha algo escrito como uma menção às ordens dadas pelo padre Bowden. E essa resposta foi: eu sou o próprio diabo. Um desenho deixou o padre Bishop extremamente assustado. Era algo irreconhecível, porém humano, e do lado estava escrito: Bishop morto. Uma das coisas que deixou o padre Bowden alarmado foi que estava escrito:
Você pode não acreditar em mim, então Robert sofrerá para sempre. Então Rob decide se tornar um garoto católico e, por ordens do padre Baldwin, ele deveria receber o batismo, a comunhão e a confissão. Só que essa não seria uma tarefa nada fácil. A caminho da igreja, Rob novamente é possuído. E ele se encontrava no carro acompanhado dos pais e dos tios. E, no caminho, ele tenta agredir os tios. Ele começa a enforcar o tio George, que era quem estava dirigindo. O som do carro que estava ligado começa a transmitir estática. E mesmo após o som do carro ser desligado, essa estática continua sendo transmitida. Então, finalmente, a tia Catherine toma posse do volante do carro e, a muito custo, ela consegue estacionar o carro no pátio da igreja, onde seria realizado o batismo. De lá de dentro da igreja, o padre Baldwin consegue escutar os xingamentos, as ofensas. E, ao sair no pátio da igreja, ele consegue sentir a malevolência que provinha daquele garoto. E, então, imediatamente, devido ao medo de que alguma profanação à igreja, aquele templo, sucedesse, ele orienta que levem Rob para o presbitério, pois lá seria realizado o batismo. E o batismo de Rob consistiu em quê? Jogar uma jarra de água gelada sobre o corpo do garoto, pois não existiam condições nenhumas de realizar um batismo normal. Somente na quarta tentativa de obter as palavras de renúncia a Satã foi que um Rob totalmente exausto conseguiu pronunciar as palavras. O batismo de Rob teve um efeito devastador sobre ele, pois isso desencadeou uma fúria muito maior do demônio. Então o padre Baldwin decidiu prosseguir com a comunhão. Isso daí foi mais uma guerra, pois ele só conseguiu, junto com um outro padre jesuíta, fazer com que Rob engolisse a partícula da hóstia sagrada na quinta tentativa. Em um certo momento, em uma nova sessão de exorcismo, quando o padre Baldwin deu a ordem de que o demônio anunciasse, falasse o seu nome, a hora e a data de partida, surgiram 3 linhas paralelas no corpo de Rob, onde uma dessas marcas formava um X e depois apareceram sucessivamente 3 vezes o número 18. Em um dos dias que precediam a quaresma, enquanto todos conversavam em volta da mesa, de repente Rob atacou a tia Catherine. Então um dos primeiros a ir tirar Rob de cima da tia foi o tio George, que era o marido da tia Catherine. E ele já estava com muita raiva. Então quando ele chegou no quarto, ele jogou Rob com força sobre a cama. A paciência do tio havia se esgotado ali. No diário do padre Bishop é relatado que alguém jogou um travesseiro no rosto de Rob na tentativa de fazer com que ele calasse a boca, mas alguém tirou para que o garoto não sufocasse. Rob começou a entoar uma canção que a princípio não era entendida pelos que estavam ali presentes. Depois, o tio George compreendeu que aquilo ali era uma ameaça ao primo dele, Billy. No dia seguinte, os pais de Rob iriam retornar para Maryland. Então, o padre Van Hu, juntamente com o padre Baldwin, decidiram acompanhá-los nessa viagem. Então, quando chegaram lá, Rob parecia contente por estar de volta ao lar dele. O padre Baldwin, então, decide fazer uma visita ao padre Hughes, que foi aquele primeiro padre a realizar um exorcismo. Então, quando ele chegou, ele pôde notar uma grande cicatriz no braço do padre e ele ainda tinha grande dificuldade de erguer o braço. O padre Hughes, então, apresentou o padre Baldwin para o arcebispo O'Boyle, que autorizou o padre Baldwin a prosseguir com o exorcismo. E era necessária essa autorização, já que o padre Baldwin estava fora da jurisdição dele. O padre Baldwin queria internar Rob em um hospital católico para doentes mentais, mas após muita recusa, ele consegue uma internação para ele no Alexian Brothers Hospital em St. Louis. Certa noite, após iniciarem-se as orações, repentinamente Rob começou a gritar em desespero, e ao abrir a blusa, todos puderam ver se formando no peito dele o número 4. Depois do padre pronunciar a palavra Jesus, Rob começou a se contorcer e se retrair ainda mais forte na cama e começou a gritar: minhas pernas, olhem minhas pernas! Então, quando Phyllis
abaixou a calça do pijama do garoto, eles puderam ver 2 cortes profundos e paralelos que desciam ao longo de uma das pernas de Rob. Após o padre Baldwin perguntar novamente sobre nome e hora da partida do demônio, novos arranhões sangrentos surgiram no peito de Rob com as palavras despeito e inferno. Depois começaram a surgir no peito e no corpo de Rob os números 4, 18, 10 e 16. E então o garoto falou com aquela voz horrível e gutural: Não vou embora até que uma certa palavra seja pronunciada, e este garoto nunca dirá. Em um dos momentos que Rob estava lúcido, ele descreveu para os padres que ele se via em uma caverna ainda escura, mas que agora ele conseguia vislumbrar uma luz no fim do túnel. E que essa luz estava se tornando cada vez mais forte e aparente. Então o padre Baldwin consegue convencer os pais de Rob a retornar para St. Louis e internar Rob no Alexian Hospital. O retorno de Rob ficou marcado para o dia 10 de abril, um domingo de Ramos, início da Semana Santa. Foi relatado também pelos padres que Rob, ao ser internado, fez revelações, coisas que ele não tinha como saber, e também fez revelações sobre particularidades da vida dos presentes ali, para criar um clima de hostilidade e situações embaraçosas, mas ele não conseguiu atingir o objetivo dele. Durante uma nova sessão de exorcismo, apareceu um novo arranhão no corpo de Rob, com a palavra saída e uma flecha que apontava para o pênis do garoto. Isso significava o quê? O local por onde sairia o demônio? Prosseguindo com o exorcismo, também surgiu no peito do garoto a palavra inferno. Então o padre Baldwin tentou dar a comunhão para Rob, e ele teve uma explosão de raiva, e o padre Bishop conseguiu anotar uma palavra proferida como não permitirei que ele a receba. Somente no final da sessão de exorcismo é que um Rob já totalmente extenuado consegue proferir com uma voz fraca: eu quero receber. Só que aí ele teve uma nova explosão de raiva e muito mais dor. Durante o dia, Rob levava uma vida normal, e durante as noites ele era possuído pelo demônio. Então, o padre Halloran, ele percebia que Rob mantinha uma certa distância. Ele achava que o garoto não gostava muito dele. Então ele decide, juntamente com outro jesuíta, durante o dia, levar Rob por um passeio pelo jardim. E nesse jardim tinha um local específico que encenava a Via Sacra, os locais por onde Jesus passou. Então, por muito pouco, Rob não se precipitou para a morte em dado momento. Durante a noite, o demônio falou que Deus havia dado a ordem para que ele partisse às 23 horas daquele dia. Então, quando o relógio marcou o horário anunciado, fez-se um completo silêncio e Rob rompeu numa risada diabólica de total zombaria, e todos perceberam que eles haviam caído numa armadilha, uma mentira do demônio. Então, na quinta-feira santa, nada aconteceu. No dia seguinte, o irmão Cornélius, que era o irmão reitor daquele hospital, comprou uma imagem de São Miguel Arcanjo, e essa imagem ele mandou que depositasse no canto do quarto de Rob. O irmão Cornélius acreditava muito em uma oração que falava: domineis o dragão, a serpente antiga, que é o diabo e Satã, e o precipiteis encadeado no abismo, para que não seduza os povos da terra. Essa era uma oração que o padre Cornélius, o monge Cornélius, acreditava muito, e era destinada a São Miguel Arcanjo. Então chegou o domingo de Páscoa. 2 padres a muito custo conseguiram ministrar a comunhão a Rob. Então, em dado momento, uma voz profunda saiu de dentro de Rob que falava: Não permitirei que ele vá à missa. Todos pensam que isso vai lhe fazer bem. O padre Bishop também anotou que agora o demônio falava com muito mais autoridade e frequência. Algumas pessoas relataram que sentiam um frio, um calafrio atravessá-los quando eles estavam ali presentes no quarto, que a barriga de Rob se dilatava e que as feições dele tomavam uma proporção tão diferente que ele parecia uma pessoa completamente irreconhecível. Outros também falavam sobre a habilidade de Rob em entender latim e ler mentes das pessoas. De acordo com o padre Bishop, o padre Widman, que tentava aplicar a comunhão a Rob, escutou uma frase que dizia: um demônio saiu,
Rob deve fazer 9 comunhões e então eu partirei. O padre ainda tentou ajudar Rob a pronunciar aquelas palavras que precisavam ser ditas para que ele recebesse as 9 comunhões. Mas Rob estava tão extenuado que ele parecia incapaz de pronunciar as palavras. Então o demônio, zombando, sorriu e falou: Isso não é suficiente. Ele tem que dizer mais uma palavra, uma palavrinha, quer dizer, uma palavra grande. Ele nunca vai dizê-la. Ele tem que fazer 9 comunhões. Ele nunca dirá a palavra. Estou sempre com ele. Posso não ter muito poder o tempo todo, mas estou dentro dele e ele nunca dirá a palavra. Então o padre Widman saiu daquele quarto se sentindo derrotado e se perguntando que palavra seria aquela que precisava ser pronunciada. Chegou então o dia 18 de abril. E o padre Bowden já estava se perguntando, se questionando se ele realmente iria conseguir levar até o fim aquele exorcismo, porque essa situação já se alongava por muitos dias. Mas ele resolveu adotar uma nova postura. E nesse dia ele chegou mais calmo, com muito mais fé, no quarto de Rob. Ele estava muito mais tranquilo e encontrou um Rob que manifestou o desejo de rezar o rosário, orar o rosário. Até certo ponto ele conseguiu orar. Foi depositado também um crucifixo na mão do garoto, que dessa vez não o derrubou. Então o padre Widman pediu que Rob beijasse os pés de uma imagem de Jesus Cristo. E o garoto aí irrompeu numa crise violenta de muita raiva. E foi uma fúria tão grande que desencadeou um episódio de extrema violência, com mais cusparadas. E o padre Bowden estava completamente imparcial. Ele continuava orando e um Rob se ergueu na cama e fazia movimentos serpenteantes, onde ele cuspia. Gente, era tanto cuspe que chegava a lavar o rosto dos padres. Ele fazia movimentos serpenteantes para poder acertar, e ele acertava bem no meio da cara das pessoas. Foi quando o padre Bowden falou o último amém. O padre Bishop olhou no relógio, eram exatamente 22h45 da noite. Então de dentro de Rob surgiu uma nova voz, rica, imperiosa e profunda, que dizia: Satã, Satã, eu sou São Miguel e ordeno-te, Satã, e os outros espíritos malignos a deixarem o corpo em nome de Dominus, imediatamente. Agora, agora, agora! Dominus era a palavra que precisava ser pronunciada, que o demônio disse que Rob jamais diria. Então, depois disso, sucederam-se cerca de 7 a 8 minutos com aquelas contorções que o padre Bishop descreveu como serem as mais severas de todo o período. E logo depois, um Rob cansado, porém tranquilo, falou: ele foi embora, está acabado. Então todos que estavam ali ficaram muito felizes e se abraçavam, comemorando, pelo fato do exorcismo ter chegado ao fim, ter finalmente chegado ao fim. Mas o padre Bowden, ele permanecia imparcial, pois ele esperava o sinal da libertação. Eu vou ler aqui para vocês o que foi que Rob viu. Ele descreveu para os padres que ele viu uma figura bonita com cabelo esvoaçante e ondulado, de pé em uma luz branca e brilhante. Usava um traje de cor clara que se ajustava apertado ao seu corpo e parecia ser feito de malha. Rob sentiu que a figura era um anjo em forma corpórea. Na mão direita, o anjo segurava uma espada de fogo e com a mão esquerda apontava para um abismo ou uma caverna onde o diabo estava em chamas, cercado por outros demônios. Rob pôde sentir o calor do fogo. O demônio, rindo como louco, lançou-se na direção do anjo e tentou lutar contra ele. O anjo se virou para Rob e sorriu. Depois encarou o demônio e proferiu a palavra Dominus. O diabo e seus demônios correram de volta para a caverna. Depois de desaparecerem dentro dela, Rob viu barras na entrada e letras que soletravam Spit, que em português significa despeito, rancor. Conforme os demônios desapareciam, Rob disse sentir um puxão na barriga e algo pareceu se romper. De repente ele estava relaxado e feliz. O sinal que o padre Bowden esperava só veio na tarde do dia seguinte, que foi algo como um tiro, um barulho tão estridente que foi escutado por todos que estavam ali naquele hospital. Então ele entendeu
que aquele era o sinal que ele tanto esperava. Então ele pronunciou as palavras: imploramos, ó Deus Todo-Poderoso, que o espírito da iniquidade nunca mais tenha poder sobre vosso servo Robert, mas que ele parta para longe e nunca mais retorne. Depois desses acontecimentos, o irmão Cornélios mandou que retirasse a imagem de São Miguel Arcanjo de dentro do quarto onde teve início o exorcismo de Rob, e trancou o quarto para sempre. Ao retornarem para Maryland, o pastor Schultz, ao notar que os pais de Rob e o Rob não estavam mais frequentando a igreja luterana, ao fazer uma visita para eles, ele foi comunicado que Rob se tornou um garoto católico e que eles pretendiam também seguir o mesmo destino, ou seja, se tornarem católicos. Como o pastor Schultz não havia feito nenhum voto de guardar segredo sobre o que tinha acontecido, ele não se sentia nessa obrigação, ele saiu noticiando com o nome verdadeiro do garoto, dos pais do garoto, inclusive deu até palestras com fatos verídicos sobre o que aconteceu. Após o vazamento de algumas poucas informações, foi divulgado no Washington Post um longo texto na primeira página do jornal falando sobre o exorcismo. E entre esses leitores estavam William Peter Blatty, que é o autor do livro e do filme O Exorcista. Entre as suas pesquisas, William Peter Blatty ele conseguiu localizar o padre Boulder. Só que aí o padre, ao localizar o padre se absteve de dar maiores informações e ele pediu que, ao fazer suas adaptações, ele mudasse o fato de ser um garoto para uma garota, a fim de preservar ainda mais a identidade de Rob. Também é relatado alguns incidentes nas gravações desse filme, como um incêndio sem explicação que ocorreu. Esses incidentes só pararam de ocorrer após aquele local das gravações receberem uma bênção de um outro padre jesuíta. Muitos relatos também aconteceram, como sobre aquele hospital, onde muitos irmãos relataram escutar o som de uma risada diabólica e maníaca e também batidas insistentes na porta de um dos irmãos, um dos escolásticos, e ao ele abrir a porta, não encontrava ninguém, sempre estava aquele local vazio. Em maio de 1976, tiveram início as obras para a construção de um novo hospital, e aquele antigo hospital onde foi feito o exorcismo de Rob foi demolido. Um dos funcionários dessa empreiteira conseguiu localizar o quarto onde foi feito o exorcismo. Por incrível que pareça, foi o último a ser demolido. E ao arrombar a porta desse quarto que havia sido trancado, ele encontrou o quarto intacto, porém coberto de pó. E dentro da escrivaninha tinha o diário do padre Bishop, que era uma cópia em carbono destinada ao padre Cornélios. Os móveis desse hospital, desse quarto, foram vendidos para uma empreiteira, dona de uma casa de repouso. E esses móveis foram acondicionados no quarto andar dessa casa de repouso. Quando chegou a vez dela ser demolida, muitos funcionários se recusaram a subir até o quarto andar por terem medo, porque nessa época o exorcismo já era amplamente conhecido e divulgado. Depois de uma reviravolta, a cópia do diário do padre Bishop voltou para as mãos do irmão do padre Halloran, e dessa vez ela foi trancada em um local seguro no cofre de um banco. Quando o escritor Thomas B. Allen conseguiu entrar em contato com o padre Halloran, ele informou da existência do diário do padre Bishop e ele pediu uma cópia do diário para o irmão dele e enviou para o escritor Thomas B. Allen. Existem indícios de que o padre Bowden esteve envolvido em pelo menos mais um exorcismo, mas isso não foi confirmado pelo padre Halloran, porque ele disse que isso nunca foi mencionado pelo padre. O autor Thomas B. Allen tinha conhecimento do nome verdadeiro, data de nascimento, local, todos os dados verídicos sobre o envolvido, sobre o Rob. Voltando a falar que é um nome fictício, mas ele nunca revelou. Também é dito que Rob, após a finalização do exorcismo, levou uma vida normal, se tornou um católico fervoroso, se casou e levou uma vida feliz. Ele também batizou o primeiro filho dele com o nome de Michael, em homenagem a São Miguel Arcanjo.
Os padres então seguiram suas vidas com suas funções sacerdotais normais. E o único padre marcado pelo exorcismo foi o padre Hughes, que faleceu aos 62 anos de idade. Alguns acreditam que Rob esteve presente no enterro desse padre Hughes. Os vizinhos de Rob viam aquela casa abandonada como uma ameaça. E existem muitos relatos de vizinhos que virava e mexia, circundavam aquela casa aspergindo água benta. E eles se referiam àquela casa como a casa do diabo. Em abril de 1964, depois dos bombeiros receberem repetidas ligações denunciando repetidos incêndios, eles decidiram fazer algo chamado incêndio controlado, que consiste em incendiar um local e depois apagar as chamas. A casa queimou por inteiro. Em junho de 1992, o terreno foi vendido por $22.500 e a prefeita daquela cidade declarou que ela não conhecia o passado daquela casa, mas que ela pretendia aumentar o espaço do playground de uma escola adjacente. A Igreja Católica nunca confirmou a veracidade desse exorcismo, mas um dos padres presentes que viu um dos arquivos secretos das duas arquidioceses mencionou ao autor Thomas B. Allen que o principal relatório eclesiástico foi assinado por 48 testemunhas e o diário do padre Bishop foi assinado por 9 testemunhas jesuítas. Eu vou ler aqui para vocês uma das partes que para mim foi mais importantes no livro. O livro finaliza com uma informação dada ao Thomas B. Allen. Logo depois do término bem-sucedido no hospital, algo estranho aconteceu na St. Francis Xavier Church. Era noite, a igreja estava mergulhada em uma penumbra parcial. Muitos jesuítas haviam se reunido no templo para uma missa. De repente, o alto espaço sombreado, a elevada abside resplandeceu em luz. Os jesuítas olharam para cima e viram, preenchendo o espaço imenso acima do altar, o que Rob disse ter visto. São Miguel com a espada flamejante na mão, defendendo o bem e repelindo o mal. Gente, esse é o final da resenha. Essa resenha ela se estendeu bastante, mas eu quis trazer realmente uma coisa bem completa. Tem muito mais, gente. Vale muito a pena adquirir esse livro. Volto a dizer, não é um livro para que qualquer pessoa consegue ler, mas ele é maravilhoso. Sem sombra de dúvidas, é o melhor livro que eu tenho aqui na minha estante nesse, digamos assim, para esse gosto, né, gente? Eu não encontrei a palavra que eu queria dar exatamente. Mas é perfeito. Para mim foi uma renovação de fé. Eu já vi no YouTube alguns canais grandes dando informações falsas e eu acho isso extremamente desonesto, né, gente? Mas enfim, eu não tô aqui para julgar o trabalho de ninguém. A história real é basicamente essa. Basicamente porque ficou extenso, mas tem muito mais coisa. É um livro detalhado. Se você procura um romance, esse não é o livro, porque esse é um livro documental. Mas a minha nota para ele não é nem 10, é 1000. Vale muito a pena. Eu me tornei devota de São Miguel Arcanjo por causa desse livro. No relato anterior, não sei se vocês viram, um relato que minha irmã, de um sonho que ela teve com São Miguel Arcanjo. Vale também muito a pena, gente, dar uma conferida nesse relato. Chama, se eu não me engano, O Meu Anjo Protetor. Eu vou tentar deixar aqui um card, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui nos comentários fixados o link desse vídeo. Eu vou deixar alguma coisa para vocês localizarem aqui esse vídeo, tá? Porque eu tô fazendo tudo do celular, o meu computador infelizmente deu defeito. Mas é isso, gente, eu já me estendi bastante. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like. Se vocês tiverem alguma sugestão de algum vídeo que vocês queiram, deixa aqui nos comentários pra gente, pra mim, tá? E, galera, não deixa de curtir. Comenta aqui, dá bastante like. Comenta pra ajudar, pra me incentivar, pra me ajudar o canal a crescer, tá bom? Beijos, galera. E até o próximo relato, até a próxima resenha. Vem vindo muita coisa boa aí pra vocês, tá? Tchau, tchau.